Foi uma fase, né, acompanhei uma fase inicial difícil, porque houve-se, né, de romper paradigmas, e sempre que isso acontece, né, as lutas são muito grandes, mas no início, devido também à falta de infraestrutura e dificuldades, não se pôde implementar de uma forma mais adequada possível, né? Aí me lembro quando fomos convidados, né, a compor a equipe da Gerência de Tecnologia Educacional da Secretaria de Educação. Você foi convidada, né, à gerência, isso em 2007, se não me engano, se minha memória já não me falha, e logo depois você me convida para fazer parte, né, do corpo de trabalho como coordenador de tecnologias, né, técnico pedagógico, lá da Gerência de Tecnologia, e aí a gente encontra, né, já acompanhando essa ainda dificuldade, né, de escolas ainda, algumas funcionando ainda com software proprietário, outras funcionando com software livre, e uma dificuldade na adequação do próprio sistema, né, à realidade que a gente estava trabalhando. Apesar da importância, né, desse trabalho, a gente encontrou essa dificuldade. E aí surge, né, a partir de estudos, de discussões, de análise, do projeto VIX Linux, né, que nos traz boas lembranças e que a gente vai conversar um pouco sobre ele agora, né? Como foi o projeto VIX Linux? Como é que ele começa, né? Qual era a proposta dele? Sandro, ele emerge dessa necessidade de qualificar a oferta do sistema, né, da distribuição, porque nós tínhamos um grupo demandando qualidade, tanto insatisfeito com o que estava, mas desejoso de que tivesse também recursos que possibilitassem o trabalho pedagógico com a criança dentro dessa diversidade que a tecnologia nos possibilita. O VIX Linux, ele veio, o próprio nome a gente já inicia no percurso, né, Sandro? De uma votação, nós levantamos possíveis nomes, porque o que é o VIX Linux em si? Ele é uma distribuição? Sim, ele veio primeiramente pensado como uma distribuição Linux, mas nós fomos ampliando o projeto de uma forma, ele foi, né, essa expansão se deu, que ele acabou sendo o VIX Linux uma marca de um programa que ele é como um guarda-chuva, né? Que dentro dele cabia uma distribuição, cabia também pensando na educação à distância, pensando também no sistema de gestão, pensando em possibilidades de atendimento via software livre em situações que eram reais e necessárias. Então, Sandro, eu queria só demarcar essa passagem aí, que poderiam pensar, por que não, com tantas distribuições, né? Por que teve que criar naquele momento, a Prefeitura de Vitória, mais especificamente a Secretaria de Educação, nós necessitávamos de ter um marco, algo que atendesse à realidade do município, com as demandas levantadas pelos professores e pelas crianças, porque não é para isso que serve, Sandro. Nós não estamos com uma tecnologia que atenda às reais necessidades, né, daquele grupo, para aquele momento. Então nós demarcamos esse período com essa investigação, essa escuta. Temos registros hoje na secretaria do que foi feito, das reuniões, a escuta com os professores, talvez não na dimensão que gostaríamos que tivesse sido muito maior. Com certeza. Mas porque nós temos clareza de que os primeiros passos, né, pegando antes do VIX também, nós tivemos situações que de fato a oferta da distribuição não era adequada, nós, por não termos uma estrutura de pessoal, uma estrutura também, né, de recursos nesse tempo, para atender. Mas quando a Secretaria de Educação decide assumir e criar, né, e tratar isso como um projeto assumido pela Secretaria, nós conseguimos caminhar. Então o VIX, escolhido, né, pelas crianças esse nome, ele já chega com uma demanda enorme, né? Só para as pessoas terem uma noção, né, de como a ideia, né, e a filosofia do software livre estava nos conduzindo nesse processo, deixar bem claro, né, foi feita uma enquete no portal da Prefeitura de Vitória. Então, oficialmente, não foi uma coisa, né, amadorismo, né, uma coisa assim feita de qualquer maneira. Nós fizemos uma enquete com alguns nomes levantados e entre esses nomes tinham nomes VIX Linux.
E aí foi feita uma votação, ficou uma semana aberta a votação de quem quisesse participar, de qualquer pessoa, de qualquer espaço, inclusive de Vitória, né? E aí, ao final dessa votação, pelo portal da Prefeitura de Vitória, o nome mais votado foi o VIX Linux. E eu me lembro que isso gerou um movimento muito interessante nas escolas, os professores postando, as crianças fazendo campanha, né? As professoras queriam um nome, as crianças queriam outro, e este é o espírito livre, né? do que a gente assumia. Eu vou repetir, né? Esse projeto, ele veio consolidar uma concepção que estava posta, né? Assumida por esse grupo que estava ali, né, a gente tinha um grupo de professores também discutindo cotidianamente isso, Rosane lá na coordenação pedagógica, mesmo pensando, assumindo e dando condição também dessa continuidade de, principalmente, pensar, porque é para quem? Por que estamos fazendo, né? E essa mediação, a gente fala tanto, né? A tecnologia mediada por quem, para quem, né? Pensada para quem, então isso era muito forte. Então, concluindo essa primeira etapa, foi feita a customização, né? Tivemos um percurso aí nesse intervalo, né? De uma empresa, foi feito também todo um processo de escuta para que fosse feito a distribuição com as demandas já apresentadas. Nós tínhamos, Sandra, às vezes você se lembra, né? Uma série de demandas dos professores, né? Na utilização, e que a cada encontro nós pegávamos as atas, os registros de o que nós já avançamos, o que precisamos. E aí quem está nos assistindo pode dizer, mas esse percurso foi tão tranquilo assim? Não foi, né? Foi um percurso desafiador, árduo. Às vezes avançávamos um pouco, tínhamos que recuar, como todo projeto. Às vezes passávamos longas horas fora do nosso horário de trabalho, refletindo sobre o caminho a ser percorrido, né? Buscávamos também junto à própria academia, quem já estava numa caminhada, pessoas que já estavam nesse percurso e que também contribuíram para que a gente tivesse a clareza de que era necessário ter uma intervenção para que o projeto de fato se consolidasse. E me lembro bem porque o projeto, a criação da distribuição, né? Linux e dos programas que iriam compor, né? Inicialmente essa distribuição, a partir também de formações, né? Que a gente produziu formações onde os professores, além de aprender a lidar com o Linux, com outros programas, a distribuição Linux, puderam experimentar, né? Ambientes gráficos diferentes, darem as suas opiniões em relação ao ambiente gráfico, em relação aos programas que iriam compor na própria formação, aprendendo e dando a sua sugestão, e aí contribuindo, que eu acho que é uma marca, né, importante do trabalho que foi realizado, a contribuição e a cooperação mediante esse processo, né, da realização dessa distribuição, que, como você diz, não para por aí. Que a partir dele nós temos outras tecnologias que estão abaixo desse guarda-chuva, porque a partir daí nós adquirimos, por exemplo, lousas digitais. VIX Lousa. VIX Lousa, que chamamos VIX Lousa, e que no edital, né, nós fizemos questão que só poderia ser adquirida a tecnologia se ela fosse compatível com o software livre que nós utilizávamos. Essa foi uma forma, Sandro, porque nós sabemos que as mudanças acontecem, né? Cada um assume na perspectiva que compreende ser coerente, né? Naquele momento histórico com quem está naquele lugar. E nós entendíamos da seguinte forma, nós temos que demarcar, porque por mais que tenhamos clareza, se nós mantivéssemos um percurso híbrido, né? Software proprietário, software livre, né? Como que caminhando no mesmo peso, né? Nós também não conseguimos demarcar a importância dessa mudança. Apesar de que nós sabemos que permaneceu ainda, né, os software proprietários em alguns ambientes, mas nós avançamos
na possibilidade, e essa que você acabou de dizer, né, a lousa, nós demarcarmos no edital de compra, de licitação, de que tinha que atender, e nós geramos na época, assim, percebemos, aliás, na época, o movimento das empresas que apresentavam as propostas tendo que buscar formas de atender àquelas demandas. Tanto que permanecemos hoje na rede, né, as lousas adquiridas, né, nesse modelo, e próprio sistema que, né, começou a ser pensado nessa época, né, o sistema de gestão escolar, que trata dos dados dos alunos, professor da vida da escola, vida, né, toda essa parte administrativa também, de secretaria, foi pensada já e demandada na mesma perspectiva. Porque tudo que se pensava a partir daí era a partir desse projeto. Quer dizer, isso tudo mesmo. Tinha que estar compatível e que tinha que respeitar o projeto político-pedagógico que nós construímos, né, já desde 2005, né, 2006, e daí na nossa gestão na secretaria, né, como gerente, como coordenador, né, seguir esse processo e, como você disse, enfrentamos ainda muitas dificuldades, mas com êxito, porque a partir desse momento a gente migra também todas as escolas, né, ainda as que não estavam, né, migramos todas para software livre, todas começam, né, então a falar a mesma língua, né, apesar ainda das dificuldades, sim, mas numa troca muito sensível, porque tínhamos formação, né, tínhamos a troca entre os professores de informática educativa no ambiente também, no próprio ambiente, quer dizer, fomentando essa ideia, né, de cooperação, contribuição. Mas o nosso tempo, né, que tudo tem um tempo, se você deseja entrar em contato conosco, dar sua sugestão, envie um e-mail para nós através do endereço livresaber@espiritolivre.org. Para assistir aos nossos programas passados, acesse tv.espiritolivre.org. Esperamos a sua participação e até mais no próximo programa Livre Saber.